Oi, meus amores, boa noitinha. Passando aqui para contar um pouco a minha história com o Alves, que pediram já para eu falar se eu tenho um filho ou não tenho um filho. Quando eu casei com ele, ele já tinha feito vasectomia. Então, quando eu conheci ele, eu tinha 29 anos, ele tinha 61. Quando nos casamos, eu tinha 30 anos, ele tinha 62. Então, ele tem filho do outro casamento, 4 filhos, mas eu não tive filho com ele, gostaria. Então já casei já velha, né? Mas no tempo de Deus, né? Casei com 30 anos, então foi aquele alvoroço, até porque uma menina de 30 anos, como de 62 anos, então já vi, né? Começa por aí. E eu conheci ele quando eu comecei a trabalhar como massoterapeuta. Quando eu saí de casa de família, eu acho que eu fiquei um ano desempregada, e aí me indicaram para um casal que tinha uma empresa, ainda tem essa empresa hoje, Espaço Alfa. E eu não entendia nada de massagem, mas eu fui lá, falei com ele, eles me treinaram, só que fizeram um acordo, você vai ter que fazer os cursos. E isso eu fiz vários cursos no Senac com os melhores profissionais, onde tinha curso, veio um professor de reflexologia do Rio de Janeiro, muito conhecido, eu não lembro o nome. Paguei, eu acho que 200, foi 300 reais, nem lembro, por um dia ou foi 2 dias de reflexologia. Então, tudo que envolvia a massoterapia, eu me aperfeiçoei. Agora não, já os cursos estão desatualizados, também não trabalho mais, então fazia drenagem linfática, redutora e a relaxante. E aí, quando eu comecei a trabalhar na empresa, a gente prestava serviço apenas para as agências do Banco do Brasil. Então, quase todos os funcionários do Banco do Brasil eu conheço. Superintendente do Banco do Brasil. Então, tenho contato de alguns funcionários, então conheço muita gente do Banco do Brasil. Pessoas maravilhosas que eu vou levar para a vida toda. E aí, quando eu comecei a comecei a trabalhar com massagem, a empresa me jogou para Maracanaú. E todo dia eu estava numa agência diferente, ali na Ceasa. O meu dia lá era às quarta-feiras, eu acho que era de 8 até 11 horas da manhã. E aí, quando eu cheguei lá, ele todo educado, eu não sabia qual era a função dele, que ele exercia na agência, todo educado. Aí eu fui descobrindo aos poucos que ele era segurança. E ele ficava na porta giratória, e toda vida que eu entrava, ele todo educado, abria a bolsa, né, aqueles cuidados. E até que um dia, o Augusto César, ele chegou, foi receber a massagem dele, que no Banco do Brasil tem QVT, Qualidade de Vida no Trabalho. Algumas empresas têm esse programa, QVT, que exatamente oferece ginástica laboral, então massagem, que é para o funcionário ter um rendimento melhor nas empresas, né? Então isso é muito bom. E Augusto César foi receber a massagem e falou assim, o seu Alves ama você, Antonino. Eu falei, mas eu nem dei cabimento a ele, até porque na época eu tava namorando uma criatura, que eu não tive muito namorado. Eu conto nos dedos dos namorados, 1, 2, 3, 4, 5. Não fui muito de namorar. Mas eu tava com essa criatura lá, sem futuro, mas, enfim, tava lá. E aí ficaram naquilo, os funcionários falando que ele me amava. E eu falei, mas eu não amo ele, não sinto nada por ele. Então os funcionários foram meio cupido da gente, eles foram cupidos. A massagem só era para funcionário, não era para terceirizado. Mas os funcionários cediam para o Alves e receber. Inclusive o gerente, eu acho que foi o primeiro a ceder o horário dele para o Alves. E assim eles fizeram. Eu acho que ele foi umas 3 vezes receber massagem comigo, mas muito respeitador. Até que um dia eu esqueci meu porta-creme lá na minha salinha de atendimento, porque eu tinha sala de atendimento. E aí quando eu chego em casa, já chegando em casa, que eu abri a bolsa e falei, poxa vida, esqueci o creme, tenho que comprar um outro porta-creme, porque eu só era uma vez na semana, era quarta-feira, só ia voltar na semana seguinte. Aí até que meu telefone toca, que não tinha SMS, era aqueles telefones, Motorola, ainda lembro da cabeçona, né? Era SMS, não tinha WhatsApp. Aquela ligação, sabe? Aquela voz sedutora. Quem tá falando? Ele falou, é o seu Alves, aqui da agência de Maracanaú. Você esqueceu o seu porta-creme aqui, eu vou guardar. Eu falei, tudo bem. E aí nisso ele ficou me ligando, mandando mensagem, dizendo que me amava, não sei o que. Eu falava, mas eu não amo você, eu tenho uma pessoa. Ele falou, mas eu vou casar com você, que Deus já me revelou isso. E aí eu só sei que foi ficando nisso, ele foi se aproximando, mandando mensagem, né? Até que, isso em 2010, dia 19 de março, eu sou muito devota de São José, eu falei assim, São José, se o Alves for a pessoa escolhida para casar para mim, é o homem que eu venho pedindo em oração, me mostra São José. E São José me revelou, no dia 19 de março. São José me revelou através de um sonho. Quando foi no outro dia que eu acordei, no dia 19,
Na verdade, eu fiz a oração dia 18, né? Eu falei pra você, eu aceito namorar você, eu aceito casar com você. Isso eu ainda não tinha nem aceitado namorar, mas já fui logo falando pra ele que aceitava namorar e casar com ele. E aí foi tudo direitinho. Comprou aliança, foi na casa dos meus pais, pediu minha mão em casamento, tudo direitinho. Mas veio aqueles comentários, ai, casar com homem mais velho, não sei o quê. Já sabe, né? O povo mete a língua em tudo, né? O povo tem que dar opinião, porque se não der, vai morrer. O ser humano é desse jeito. Ah, não pode ter filho, eu não me casaria com homem que não pode me dar filho, enfim. Eu queria ser mãe, mas isso não ia mudar em nada. Do que adianta tu estar casado com um homem que vai te dar um filho e não ser um bom pai, né? Porque às vezes acontece isso. E aí nos casamos dia 25 de março de 2011. Eu tinha 30 anos, ele já estava com 62, porque eu sou de março, ele era de janeiro. Nos conhecemos, ele tinha 29, eu tinha 29, ele tinha 61. Foi assim, uma realização muito grande na minha vida. O casamento não estava nos meus planos, mas foi uma coisa que aconteceu, foi providência de Deus. Eu fui muito feliz ao lado do Alves, O Alves foi um cara incrível. Como todo casamento tem suas dificuldades, mas eu fui muito feliz ao lado dele. Ele foi assim um homem incrível para mim. E não é porque ele morreu não, porque ele realmente foi um cara incrível. Me tratava como uma princesa. E o nosso casamento só durou até 17 de maio de 2016. Sabe aqueles planos de envelhecer? Enfim, não cheguei a realizar esse plano de envelhecer. Ficar velhinho ao lado do outro. O casamento acabou, foi assim uma tragédia. É uma coisa que nunca vai sair de mim. Eu nunca vou esquecer, mas eu também não preciso estar falando todo dia. A vida segue. Já foi muito difícil no início. Eu tenho que lidar com tudo isso. Mas já vai fazer 10 anos agora em maio. Já estou me abrindo, né? Oro a Deus e tenho muita vontade de me casar de novo. Que Deus, se estiver nos planos de Deus, que Ele me apresente de novo uma pessoa especial, que tenha os mesmos sonhos que eu. Mas essa foi a minha história. Apesar do meu casamento ter terminado de uma forma trágica, que só quem sabe que eu passei é somente eu e Deus. Não desejo para nem para o meu inimigo, porque eu tive que enfrentar com a morte do meu marido. Mas eu fui uma mulher feliz. Ao lado dele, nós fomos felizes. Ele era um cara incrível como esposo, como genro, como cunhado. Ele era incrível, foi incrível. E é isso. A história minha com o Alves. Foi muito bom. Só durou 5 anos, mas eu fui feliz ao lado dele. Muito feliz. E é isso, meus amigos. Essa é a minha história com ele. E vida que segue, né? E eu creio que Deus ainda tem muita coisa para me trazer boa nessa vida. Inclusive um grande amor, né? Porque eu acho que todo mundo é merecedora, né? Mas se não tiver, também não vou morrer por causa disso, não. A vida vai continuar seguindo, né? A vida que segue. Boa noitinha para vocês, meus amigos. Fiquem bem.